Queridos, ainda no mesmo espírito de louvor e adoração, nós queremos meditar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é um livro maravilhoso que fala sobre Deus e a sua história de amor à humanidade. Nós amamos o Senhor e o Senhor, por amor a nós, nos deixou a Bíblia Sagrada, que é o manual do fabricante. Assim, quando você compra um utensílio novo, ele vem com o manual para você saber como usá-lo. Assim o Senhor Jesus deixou a Bíblia Sagrada para nós. Ela é o manual do ser humano. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, nós aprenderemos tudo aquilo que precisamos para viver uma vida boa diante de Deus, para sermos verdadeiramente felizes. Por isso nós sempre damos aqui no culto atenção especial à pregação da palavra, porque o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Tenho feito com os irmãos uma série sobre os 35 milagres que os evangelhos apresentam, realizados por Jesus Cristo em favor das pessoas que com ele conviveram. E hoje, então, eu quero pregar o 26º desses milagres, que se encontra em Lucas, capítulo 17, dos versos 11 a 19, quando Jesus encontra um grupo de 10 pessoas que careciam da sua atenção. Muito importante, que são os processos que Deus usa para transformar as nossas vidas. Todos nós gostaríamos que as coisas acontecessem com um passe de mágica, não é verdade? Você está aí uns 10 quilinhos acima do peso, você pudesse tomar um comprimido e pum, emagrecer os 10 quilos. Não seria ótimo? Seria uma maravilha. Tem muitos produtos vendidos com essa promessa, mas é uma falsa promessa, porque você sabe que você não vai emagrecer esses 10 quilos tomando um comprimido. Da mesma forma, seria muito bom se nós estivéssemos andando na rua e de repente tropeçássemos em $1 milhão dentro de uma caixa e disséssemos assim: olha, é $1 milhão, resolveria a nossa vida, compraríamos a nossa casa tão sonhada, faríamos as nossas viagens, sustentaríamos a nossa vida até a nossa velhice, ficaríamos muito felizes. Mas a verdade é que a maioria das coisas que Deus faz em nossa vida, Deus não faz por um ato isolado, mas Ele faz através de processos. E se nós queremos ver verdadeiras mudanças em nossas vidas, nós precisamos estar sujeitos aos processos que Deus faz. Jesus encontrou muitas pessoas e as curou de forma maravilhosa. Inclusive, a Bíblia nos conta, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que Jesus encontrou um homem leproso. Ele veio ao encontro de Jesus e Jesus o curou imediatamente. O texto diz que Jesus tocou nele e ele foi imediatamente curado. E assim Jesus fez com muitas pessoas. E Jesus ainda segue fazendo isso na vida de muitas pessoas, fazendo um ato que transforma a existência, operando um milagre que transforma a existência de um segundo para o outro, da água para o vinho, num piscar de olhos. Mas na maioria das vezes, Jesus Cristo age de forma sinérgica. Ele espera que a sua ação seja correspondida por nós, para que então nós entremos num processo que vai culminar numa vitória. Portanto, se você é alguém que procura no Senhor sempre uma resposta imediata, sempre uma solução mágica, é bem provável que hoje a palavra de Deus venha ao seu coração lhe ensinando a começar os processos, a entrar no processo do Senhor, para que então, com o passar do tempo, a obra do Senhor vá se realizando em sua vida e você possa experimentar um grande milagre, uma grande transformação da parte do nosso Deus. O texto que nós lemos essa manhã fala sobre o processo. 10 homens leprosos estavam acampados na fronteira entre a Galileia e Samaria. O texto começa dizendo no versículo 11 que Jesus estava indo a Jerusalém. Aquela seria a última vez em que Jesus Cristo em carne passaria por aquele caminho, porque indo a Jerusalém, Jesus Cristo passaria sua última semana, se entregaria na cruz do Calvário, morreria, seria ressuscitado e depois subiria aos céus e não voltaria mais a passar naquela região. Mas Jesus então, nesse último caminho, indo a Jerusalém, passa na fronteira entre a Galileia e Samaria. Jesus era alguém que sempre passava por caminhos onde as pessoas não costumavam passar. A Bíblia nos diz que havia uma rixa muito séria entre os judeus e os samaritanos naquela época, porque os samaritanos eram considerados o povo impuro, a mistura dos povos cananitas que habitou Jerusalém a partir do momento em que o povo de Israel foi levado para o exílio da Babilônia.
Então, quando o povo de Israel voltou do exílio, juntamente com Esdras, Neemias, Zorobabel, eles encontraram um povo misturado ali na região, e eles então consideraram esse povo como um povo diferente, um povo que não merecia a mesma graça de Deus que eles mereciam, um povo que não era judeu de sangue puro, mas era judeu de sangue misturado. Então eles chamaram esse povo de samaritano, e a partir daquele tempo, houve uma distinção clara entre quem era judeu e quem era samaritano. Quando o judeu via um samaritano entrando no lugar, ele saía. Quando o samaritano atravessava a rua em sua direção, ele atravessava a rua para o outro lado. Todo judeu naquela época fazia uma oração muito feia, mas que os historiadores dizem que é verdade. Eles diziam: Senhor, obrigado porque eu não nasci um gentil, não nasci um publicano e não nasci um samaritano. Obrigado. Porque eles odiavam os samaritanos, eram considerados pessoas impuras. Mas Jesus, como sempre, anda por caminhos onde os homens não andavam. E ao invés de atravessar a Galileia pelo caminho comum, ele decide ir pela fronteira entre a Galileia e Samaria. Lá em Samaria, ele havia encontrado, no capítulo 4 de João, uma mulher de uma cidade chamada Sicar, que ele havia encontrado à beira do poço e que havia transformado a vida dela. A mulher de Sicar, a mulher conhecida por ter 5 maridos e nenhum deles ser, de fato, o marido dela, uma mulher adúltera, que Jesus transformou-a naquele lugar, ensinando-lhe sobre a verdadeira adoração. Então talvez Jesus estivesse passando pelaquela região, ali por Samaria, porque ele quisesse encontrar outras pessoas na mesma situação daquela mulher, para que no caminho a Jerusalém ele pudesse tocá-los, abençoá-los, livrá-los, salvá-los, como fez com a mulher samaritana. E de repente, naquele caminho, Jesus encontra um grupo muito esquisito. Homens vivendo num lugar ermo. Um grupo misto. Tinha um pouco de galileu, um pouco de judeu e um pouco de samaritano naquele grupo. A penúria, a dor, a tristeza, a doença fez com que eles esquecessem esse negócio de ser judeu ou de ser samaritano. Eles estavam piores do que samaritanos, eles eram leprosos. E a enfermidade, a dor, a tristeza, unia-os nesse propósito de resistir, de permanecerem juntos para tentarem viver um pouco mais. E ali eles estavam acampados, longe da cidade, porque havia uma regra, escrita lá em Levítico capítulo 13, que os leprosos precisavam ser afastados do arraial do povo. E que quando um leproso precisasse, por algum motivo, passar perto de pessoas que não tinham lepra, ele deveria gritar: impuro, impuro, para que a pessoa pudesse se manter longe dele. A Bíblia nos conta que a lepra era uma doença terrível de pele, que fazia com que a pessoa fosse entrando em estado de decomposição ainda viva. Primeiro a pessoa perdia as cartilagens, as orelhas, o nariz, depois as pontas dos dedos, e assim pouco a pouco a pessoa ia definhando até que seus órgãos internos fossem atingidos pela doença e ela viesse a óbito. Era uma doença extremamente contagiosa, e se você tivesse contato com o leproso, a chance de você ficar leproso era enorme. Por isso, eles eram condenados a viver longe de todo mundo, lá num canto, entre eles, experimentando e chorando a mesma dor, longe de todas as pessoas. É bem possível que os parentes daqueles leprosos levassem uma marmita todo dia e deixassem a certa distância, se afastassem, e então um deles saía do meio daquele acampamento, pegava aquela comida e trazia para que eles se alimentassem. É bem possível que de longe eles conversassem com sua esposa, com seus filhos. Como é que tá aí? Ah, tá ruim. Deus abençoe. Tá bom. Homens condenados a uma situação muito triste. Viver em isolamento, sem poder estar perto dos seus familiares, sem poder desfrutar da vida comum, sem poder trabalhar, sem poder viver. São esses homens que Jesus encontra no seu caminho até Jerusalém. E quando Jesus os encontra, eles têm assim receio de chegar à presença de Jesus. Eles não fazem como o leproso de Lucas capítulo 8, que se jogou diante de Jesus, tirou a capa e disse: Jesus, eu estou completamente leproso, se quiseres pode purificar-me. Mas diz o texto que eles ficam a certa distância, desconfiados, e dizem: Mestre Jesus, tem misericórdia de nós. Eis um refrão que deveria fazer parte da nossa vida todos os dias. Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus ouvindo, da fé expressa daqueles homens. Porque primeiro sabiam que ele era Jesus. Segundo, sabiam que ele era o Mestre.
E terceiro, tinham o coração humilde para pedir a sua misericórdia. Disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus não perguntou o que eles precisavam. Jesus não lhes deu outra palavra. Jesus simplesmente disse a eles: saiam desse acampamento, entrem na cidade e se mostrem ao sacerdote. E o texto diz que enquanto eles iam, os 10 foram curados. O processo. Jesus não os tocou e curou imediatamente, mas Jesus deu a eles uma tarefa. Comecem a caminhar, comecem a ir em direção ao sumo sacerdote, comecem a ir em direção à vontade de Deus. E então o milagre será experimentado por cada um de vocês. Naquela época, um leproso só poderia voltar a habitar no meio do arraial, junto com as pessoas, se ele se apresentasse ao sumo sacerdote e o sumo sacerdote fizesse todo um ritual. Olhe como era esquisito o ritual. Esse leproso teria que tomar banho, limpar o seu corpo, chegar diante do sumo sacerdote. O sacerdote ia fazer uma vistoria, em todas as partes do corpo dele. Ele precisava rapar todo o corpo, pegar uma faca bem afiada e tirar todos os pelos do corpo, a barba, a sobrancelha, todos os pelos do corpo, se banhar, chegar diante do sacerdote, e o sacerdote então ia fazer uma análise minuciosa no corpo dele, para ver se ainda havia algum rastro de doença. Não havendo nenhum rastro de doença, o sumo sacerdote pegava 2 aves, uma ele matava, misturava o sangue com a água, e aspergia aquele sangue com água sobre o leproso, e a outra ele soltava para que ela voasse, representando que aquela doença que estava naquele homem agora estava sobre aquela ave que voaria para longe. Agora aquela doença tinha ido embora, não estava mais presente ali. E então depois ele pegaria o sangue daquele animal, molharia a ponta da orelha, que é o primeiro lugar que cai no leproso, molharia a ponta dos dedos, que é um lugar sensível para o leproso, e também a ponta dos pés com aquele sangue, e então ele declararia ao leproso que ele estava limpo. E ele então poderia voltar ao arraial do povo. Então, Jesus diz a eles: vão e mostrem-se ao sacerdote. E enquanto iam, aqueles homens foram curados. No entanto, nos chama a atenção um dado no texto. 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus elogiou a sua fé. Eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, para a nossa reflexão, 3 coisas que nós aprendemos no caminho. 3 lições que Deus nos ensina enquanto nós estamos vivendo o processo. Que nós não aprenderíamos se Deus agisse sempre com atos em nossa vida. Se Deus fizesse tudo num passe de mágica. Se Deus simplesmente tocasse e o milagre acontecesse, nós não aprenderíamos essa lição. Mas Jesus usa processos em nossa vida porque Ele quer que nós aprendamos algumas lições que nós só aprendemos no caminho. A primeira lição que o texto destaca é que no caminho nós aprendemos a ter fé. Amém? Repita comigo: Senhor, aumenta a minha fé. Aqueles homens precisaram acreditar na palavra de Jesus. Talvez eles tivessem ouvido a história daquele leproso de Lucas 8, que foi curado imediatamente, e o que eles esperavam é que Jesus fizesse o mesmo. Chegasse no meio do arraial, tocasse em cada um deles, e eles fossem imediatamente limpos da lepra, e pudessem voltar ao convívio normal. Mas Jesus os coloca num processo que exige deles a fé. Jesus diz: levantem de onde vocês estão e vão mostrar-se ao sacerdote. E eles precisam, por fé, acreditar na palavra de Jesus, levantar o acampamento deles de onde eles estão e irem caminho afora. Havia uma fé no coração daqueles homens que cria no milagre. Eles dizem: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Jesus cutuca essa fé e a leva a outro nível, dizendo: eu não quero que a fé de vocês seja apenas uma fé que crê no milagre, mas eu quero que a fé de vocês seja uma fé que anda, uma fé que vai para o caminho, uma fé que ajuda vocês a entrarem no processo e irem até o final nele. O Senhor Jesus não age apenas por atos em nossa vida, porque Ele quer que nós aprendamos a ter fé nos processos. Meus irmãos, não é tão difícil ter uma volúpia de fé. Estar num culto, estar diante de uma pregação, estar em um lugar onde a palavra do Senhor está sendo ministrada
e nós sentimos o nosso coração se enchendo de fé. Como no momento de oração que nós tivemos há pouco no culto aqui, onde nosso coração se enche de fé, a gente sente que Deus realmente está agindo, está fazendo. Meus irmãos, isso não é algo muito difícil. Basta que nós entremos na presença de Deus, nos desarmemos das nossas armaduras espirituais, que Deus nos dá essa fé para crer no seu poder. Mas como é difícil chegarmos em casa na segunda-feira e mantermos a mesma fé. No meio da rotina do dia a dia, nós sentirmos a Deus da mesma maneira. No meio das dificuldades que surgem, das intempéries, das lutas, das pessoas que se contrapõem a nós segurarmos essa fé e mantermos ela viva em nosso coração. Nós precisamos aprender a ter fé nos processos. Ter fé para um dia, para que Deus vai fazer agora, é uma coisa, mas ter fé para esperar a promessa de Deus se cumprir. Uma promessa que às vezes dura semanas, meses, anos. Isso exige uma fé verdadeiramente madura. O Senhor Jesus, através da vida desses 10 leprosos, nos dá uma lição. Nós precisamos ter fé para crer no que Ele falou e precisamos vivenciar essa fé por tanto tempo quanto for necessário até que o milagre aconteça. Por isso, o meu clamor a você essa manhã é: não permita que a sua fé esmoreça. Não desanime da fé. Se mantenha firme no Senhor, crendo nas suas promessas. No tempo certo, Deus agirá. Ele não agiu de uma vez só em sua vida porque Ele quer que você tenha fé. Não seja reprovado, seja aprovado, crendo que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que no caminho a gente aprende sobre obediência. Jesus Cristo diz: vão e se mostrem ao sumo sacerdote. E aqueles homens, além de ter fé para levantar e ir, eles precisaram levar a cabo a obediência. Imagine a cena daqueles 10 homens que estavam condenados a viver fora da fronteira da Galileia, lá para a região de Samaria, lá naquele lugar isolado, armando o acampamento, e os 10 agora vêm vindo para perto do povoado, do lugar onde as pessoas habitam. Provavelmente as pessoas olham para aqueles 10 homens com olhos reprovadores, com olhos de quem não acredita que eles, os leprosos, estão saindo do seu lugar e vindo para o meio do povo. Imagine a cena daqueles homens chegando com as suas roupas rotas, todos cheios de lepra, para se apresentar ao sacerdote. Imagine a situação daqueles homens, se esgueirando pelas vielas, até chegarem em Jerusalém e poderem encontrar o sumo sacerdote, e então se mostrarem a ele, dizendo que haviam sido curados da sua lepra. Eles precisaram encarar as adversidades do caminho e serem obedientes a Deus. Eles se expuseram ao risco de alguém encontrá-los no caminho e dizer: você é um leproso, não é? E ele dizer: sou. Então pedra nele, porque o Levítico capítulo 13 diz isso. Se o leproso chegar no meio do arraial sem avisar que ele é leproso, tiver contato com outras pessoas, de forma intencional, ele pode ser apedrejado. Aqueles homens se colocaram ao risco de serem reprovados pelas pessoas que estavam no templo, no momento em que eles lá entraram para se mostrar ao sumo sacerdote. Eles correram o risco de passar uma vergonha, se não tivessem fé de que o que Jesus falou era verdade, de se despirem completamente na frente do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote dizer: você é um leproso, o que você quer aqui? Mas eles acreditaram na palavra de Jesus, e alguns teólogos vão dizer que à medida que eles iam caminhando, a lepra ia sumindo, como se eles estivessem indo de volta no tempo, né? Como se a fita estivesse sendo rebobinada. Quem aqui é do tempo de rebobinar a fita? Levanta a mão. Agora foi antigo, né, nessa ilustração. Como se o tempo estivesse voltando, e como naturalmente eles iam a cada dia se tornando mais leprosos, agora Deus reverteu essa ordem, e quanto mais perto de Jerusalém eles vão chegando, mais limpos de sua lepra eles vão ficando. Mas eles correram o risco de serem mal interpretados, correram o risco de serem violentados, correram o risco de serem envergonhados, porque eles acreditavam na promessa de Jesus e estavam dispostos a obedecer. Chama a atenção do texto que eles obedecem e vão se mostrar ao sacerdote, e os 10 são plenamente limpos, porque resolvem
obedecer. O Senhor Jesus permite que processos aconteçam em nossa vida, porque Ele quer ver a nossa disposição em obedecer. Ser fiel todo dia. Fazer as mesmas coisas frequentemente, crendo que a constância traz o resultado, crendo que a disciplina espiritual faz a diferença na nossa vida, crendo que a cada passo que nós damos em direção a nos santificarmos, buscarmos a presença do Senhor, consagrarmos nosso coração, nos livrarmos de toda a maldade, nós estamos pouco a pouco avançando no processo de obediência que vai tirar de nós essa lepra que nos machuca e que nos faz sentir vergonha. Nós precisamos estar dispostos a obedecer para que esse processo seja eficiente na nossa vida. Infelizmente, é nesse ponto que muitas pessoas param no processo de transformação. Elas olham para a Bíblia e dizem assim: até aqui eu obedeço, daqui para frente eu não vou obedecer mais. Eu quero obedecer às promessas que a Bíblia diz, eu quero obedecer às bênçãos que a Bíblia proclama, mas eu não quero obedecer às coisas que a Bíblia pede para que eu me livre. Eu não quero me santificar, eu não quero pensar diferente, me relacionar diferente com as pessoas, ter um sentimento diferente no meu coração. Eu não quero deixar os hábitos que eu tenho desde sempre. Eu quero ficar agarrado nas coisas do passado. E aí a gente não consegue avançar nos processos de Deus. E nós ficamos parados lá porque nós estacionamos. Não estamos mais dispostos a obedecer. Meus irmãos, quando você é desafiado a fazer alguma coisa, seja por Deus no seu momento devocional, quando Deus toca o seu coração e diz assim: faz uma visita para fulano, ou quando Deus diz assim no seu coração: ore por ciclano, ou quando Deus toca o seu coração dizendo: puxa, leve uma cesta básica porque tem uma família precisando, ou ligue para uma pessoa que está longe e pergunte como é que ela está. Quando nós ouvimos isso no nosso coração, na nossa vida com Deus, nós precisamos obedecer. É Deus que está agindo com processos em nossa vida. E nós não podemos fingir que é coisa da nossa cabeça, pensar que é coisa que nós estamos vendo errado, nos envergonharmos, nos intimidarmos diante do que precisa ser feito. Nós precisamos obedecer. Da mesma forma, meus irmãos, quando o pastor ou os líderes da igreja chamam os irmãos para algumas coisas, digo assim: ó, irmão, você pode ajudar em tal área da igreja, você pode fazer tal coisa, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não sou eu que estou lhe chamando, é Deus que está lhe chamando. Deus está me usando para lhe chamar, mas pode ter certeza que antes de lhe chamar, eu orei, eu pedi a direção de Deus, e eu sei que você é capaz para fazer o que eu estou desafiando você a fazer. Só que sabe o que acontece? Às vezes Deus está fazendo processo em nossa vida, e a gente diz: eu não quero mexer com esse negócio. Eu não quero fazer, eu quero ficar parado aqui, não estou disposto a caminhar esse caminho que Deus tem para mim. No caminho, a gente aprende sobre fé, mas a gente aprende sobre obediência. Mas em terceiro e último lugar, no caminho, a gente aprende sobre gratidão. Desafie quem está perto de você, diga para ele: seja grato. Eu sei, meus irmãos, que algumas pessoas, criticam esse método andragógico de falar com a pessoa que está do lado. E algumas pessoas mais tradicionais dizem assim: eu odeio esse negócio de ter que falar com a pessoa que está do lado. Mas, irmãos, nós somos a igreja, não somos? Você veio para cá para participar da comunhão, não veio? Então, qual é o problema de você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar alguma coisa? Qual é o problema de você dar um abraço a quem está do seu lado? Tem algum problema isso? Não tem problema nenhum. O problema é unicamente a sua vergonha. O seu medo de ser boca de Deus e falar o que Deus quer falar com o coração da pessoa que está do seu lado. Então, por mais que seja às vezes um pouco chato esse negócio, é algo que ajuda quem está dormindo aí no meio da pregação a acordar, e é algo que facilita para que o seu coleguinha que está sentado aí do seu lado entenda a palavra. Eu não tenho necessidade disso para pregar e posso pregar sem isso. Sem falar para você olhar para o lado, para você repetir, para nada disso. Mas metade de vocês vão dormir. Então, vamos acatar a palavra e vamos levar em conta essas coisas. Meus irmãos, tem que parar com esse mimimi, né? Tem muito mimimi no meio dos crentes, né? Eu não gosto quando manda cumprimentar, eu não gosto quando manda falar, eu não gosto. Então fique em casa, né? Se não gosta de participar da comunhão, de estar junto com os irmãos, nós precisamos abençoar um ao outro, porque estamos na comunhão do corpo de Cristo. Amém? Feito esse parêntese, no caminho nós aprendemos sobre gratidão, meus irmãos.
Os 10 foram curados, diz o texto, mas só um deles voltou para agradecer. Aquele texto diz que o homem, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Ele voltou cantando, né? Um dia em tua casa vale. Ele voltou exaltando o Senhor, glorificando o nome de Deus. Talvez ele estivesse cantando: tua bondade me seguirá, Senhor. Feliz porque ele foi curado. É interessante que esse era um daquele grupo que não poderia entrar no templo e ser revisado pelo sacerdote, porque os samaritanos não tinham permissão para mostrar seu sacerdote. Mas aquele homem, ainda que não pudesse fazer o que Jesus mandou ele fazer, talvez ele pudesse questionar Jesus e dizer: Jesus, eu sou samaritano, eu não posso me mostrar para o sacerdote, não tem como isso acontecer. Ele não questiona, ele não pergunta, ele não racionaliza, ele não faz coisas que a gente faz. Ele disse: Jesus mandou, eu vou. Eu vou e pronto. Eu tenho fé para crer no que Jesus mandou, eu sou obediente o suficiente. E se Jesus mandou me mostrar para o sacerdote, o máximo que vai acontecer é o sacerdote não me receber. Mas eu vou fazer o que Jesus me mandou. E o texto diz que à medida que ele foi, ele viu-se curado. E ele estando curado e não podendo ser revisado pelo sumo sacerdote, ele fala: tem um que vai me revisar, é Jesus. E ele volta, meus irmãos, eu imagino a cena desse homem voltando correndo no caminho, dizendo: Jesus está caminhando até Jerusalém. Vamos dizer, há 3 horas atrás eu encontrei com ele lá na fronteira da Galileia e Samaria. Onde que ele está agora? Que altura do caminho ele está? Eu vou voltar e encontrar ele no meio desse caminho, porque eu preciso me apresentar a ele. E aquele homem volta correndo, louvando a Deus, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida. E Jesus faz uma pergunta interessante, que é, na verdade, uma pergunta retórica, que aquele homem leproso que voltou para agradecer nem merecia ouvir. É que nem o pastor, às vezes, quando vem pouca gente na igreja, ele briga com quem está, né? Quem está não precisa ouvir aquela mensagem, né? Ele está. Aquele homem, Jesus fala assim para aquele leproso: não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Aquele um não tem nada a ver com isso, né? Ele fala: os 10, os outros 9? O problema é deles. Eu estou aqui, Jesus, para te agradecer. E Jesus diz: você é um estrangeiro, um samaritano, que é considerado como a pior coisa do mundo para as pessoas de Jerusalém. Você, além de ser samaritano, era um leproso. Você era o baixo do baixo do baixo. E você voltou para agradecer. Vá em paz. A sua fé o curou. Aquele homem samaritano que voltou para apresentar-se a Jesus e agradecer pelo milagre, teve uma experiência diferente dos demais. A ele não foi concedida apenas a fé para crer na cura e a obediência para receber a cura, mas a ele foi dada a oportunidade de receber a verdadeira salvação. Porque Jesus não diz para ele: volte, vá embora, vá em paz, porque você já está curado. Mas Jesus diz: vai, porque a tua fé te salvou. O teu ato de gratidão, o teu desejo de agradecer te salvou. Essa vontade de ser fiel a Deus e de dar testemunho do que Ele fez em sua vida, isso salvou a sua alma. Talvez aqueles 9 leprosos tenham conseguido voltar para a sua casa, para as suas famílias. Viveram as suas vidas, talvez felizes junto com a sua família, mas morreram e nós não sabemos o que aconteceu com eles. Mas a este homem foi dito claramente: você foi salvo pela fé. No caminho, a gente aprende a ser grato a Deus. E fazer um pouco daquilo que eu falei enquanto orava pelos irmãos no momento de intercessão. Agradecer antes mesmo de receber. Dizendo: Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia é perfeita. O Senhor é um Deus que está fazendo um processo na minha vida. Esse processo nem chegou no fim, Senhor, mas eu já Te agradeço, porque eu tenho a certeza de que a vitória é certa no nome de Jesus. Ter a capacidade de agradecer ao Senhor pelas coisas simples que acontecem. Deus nos faz passar por processos, para que ao longo do caminho nós enfrentemos as dificuldades. E quando nós encontremos a vitória, nós façamos como esse homem, glorifiquemos a Deus em alta voz e comecemos a fazer o filme de tudo que passamos e dizer: Senhor, foi tão difícil, eu vivi aquela experiência, vivi aquela outra, aquele dia foi o mais difícil,
eu passei por uma noite trevosa, algumas pessoas me disseram palavras que foram ruins, eu enfrentei adversidades, doeu, foi difícil, mas Senhor, eu venci e agora eu louvo em alta voz e eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Amém? Amém. Deus é fiel em todo o tempo e no caminho a gente precisa aprender a ter gratidão ao Senhor. Você é grato pelo que o Senhor tem feito em sua vida? Como você demonstra ao Senhor essa gratidão? Eu sempre falo isso aqui na igreja. Todos nós estamos melhores do que merecemos. Amém? Todos nós estamos. Pode ter certeza que se eu conhecesse a irmã Landa como Deus a conhece, eu não ia tratá-la com tanta bondade. Se o Betinho me conhecesse como Deus me conhece, ele não ia ser tão camarada comigo como ele é. Porque nós somos muito piores do que aparentamos. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Se as pessoas vivessem dentro da nossa cabeça por uma hora apenas e vissem os pensamentos que acontecem lá dentro, as pessoas iam ficar assustadas. Elas iam dizer, meu Deus, a cabeça dessa pessoa é um filme de terror. Olha o tanto de coisa que ela pensa durante uma hora apenas. Meus irmãos, nós somos abençoados pelo Senhor todo dia e nós não merecemos aquilo que recebemos. Em que você é melhor do que... Em que o seu filho, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, é melhor do que um filho de um etíope, que mora lá numa região onde eles têm que cozinhar bolinhos de barro para comer? No que seu filho é melhor do que o filho dele? Em absolutamente nada. Mas aprove a Deus derramar graça sobre a vida do seu filho e ele tem leite para tomar todo dia, tem comida gostosa para comer, pode crescer fofinho, bochechinha rosada, uma bênção. O que você tem de melhor do que aquelas pessoas que estão lá agora em campo de batalha entre Ucrânia e Rússia, lutando naquela guerra? Nós não temos nada melhores do que eles, meus irmãos. Tem muitos servos do Senhor que estão lá na guerra, de farda, agora dentro de uma trincheira, enfrentando a covardia russa que manda os drones que vêm não pilotados e matam os ucranianos de forma desumana. Eles estão lá lutando. E o que eu sou melhor do que eles? O que você é melhor do que eles? Em nada. Mas aprove a Deus nos dar um tempo de paz, nós temos paz. O máximo de crise que a gente tem é quando alguém buzina pra gente no farol, já viu? O cara buzina, fala, é o máximo de crise que a gente tem. Porque Deus tem nos abençoado grandemente. Deus tem dado à igreja brasileira um tempo especial, um tempo de avivamento, um tempo onde nós pregamos e as pessoas se convertem, um tempo onde pessoas entram nas igrejas e vêm buscar a presença de Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo isso que Ele tem nos dado. E sabe de que maneira nós agradecemos ao Senhor? Dedicando a Ele tudo que nós temos e tudo que nós somos. Precisamos nos envolver na obra que Deus está fazendo no mundo. Precisamos dar a Ele a nossa vida. Precisamos dizer, Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. E por isso, eu quero ter mais fé. Eu quero ser mais obediente. Eu quero ser fiel aos processos do Senhor na minha vida. E eu quero vencer tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Nós precisamos aprender o que o Senhor deseja de nós no caminho. Amém? Talvez você está ouvindo essa pregação hoje e diz, muito bem, o Senhor é poderoso para curar leprosos, e o leproso voltou para agradecer, eu entendi essa parte. Mas no que isso me toca? Talvez você não seja um leproso fisicamente, você não tem uma doença física, mas todos nós temos uma lepra espiritual, chamada pecado, uma doença que gruda na gente e que vai fazendo conosco a mesma coisa que a lepra faz com quem tem lepra. Vai definhando a nossa vida dia após dia. E eu fico impressionado com o poder do pecado. Você vê uma pessoa que hoje é bonita, viçosa, saudável, e de repente ela começa a viver de noite, começa a usar drogas, começa a andar com as más companhias, começa a dormir mal, começa a fumar, e aí você encontra aquela pessoa 2 anos depois e pergunta, como que essa pessoa envelheceu 10 anos em 2? Mas envelheceu porque o pecado faz isso. A prática do mal envelhece, mata, destrói, acaba com as pessoas. E outro dia encontrei um homem, até lá no tempo que a Dona Esther tinha o bar aberto, encontrei um rapaz lá, estava conversando com ele.
e perguntei, mas o senhor na sua idade já tem que ir mais devagar mesmo. Ele falou, eu tenho 28 anos. Eu falei, como? Sem mentira nenhuma, eu achei que ele tinha mais de 50, 58, 59, por aí. Acabado. Parecia que tinha trabalhado no canavial sem camisa 20 anos da vida. O pecado, a vida largada, terrível o que o pecado faz com as pessoas. Talvez você não tenha lepra física, mas todos nós precisamos lidar com a lepra espiritual. Essa lepra quer fazer com você a mesma coisa que a lepra fazia com os homens do texto que lemos. Quer afastar você da sua família, quer afastar você da vida com Deus, quer afastar você da onde você mora, quer isolar você num lugar onde você não deve estar. Mas você pode fazer a mesma coisa que os leprosos do texto fizeram. Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E Jesus vai começar em sua vida um processo, como que começou na vida desses leprosos, como o processo que nós temos visto Deus fazendo na vida da Pri, ela testemunhou aqui hoje. E você vai passar pelas etapas desse processo, cheio de fé para crer na vitória, obedecendo as etapas, sendo grato a Deus por cada coisa que Ele tem lhe dado. E no final você vai glorificar ao Senhor. E você ouvirá do Senhor o que aqueles leprosos ouviram. Fique em paz, a tua fé te salvou. Eu creio nisso. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Talvez haja alguém aqui esta manhã que nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo. Você até já esteve nas igrejas, mas você nunca disse, Jesus, eu te convido para ser o Senhor da minha vida. Talvez essa manhã você precise fazer o clamor dos leprosos. Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. O Senhor terá misericórdia de você, se você clamar de todo o coração. Talvez aqui esta manhã hoje tem pessoas que não estão sabendo lidar com os processos de Deus. Você tem perdido a fé no processo. Você tem perdido a capacidade de obedecer. Ao invés de ter um coração grato, você tem nutrido um coração que murmura, um coração ressentido, um coração que não consegue perdoar, amar, servir ao Senhor. Talvez haja alguém que, ouvindo essa palavra, reconhece que precisa servir melhor, que precisa aprender a viver do caminho e a experimentar o milagre do caminho. Alguém que, ao ouvir essa pregação, viu o Senhor não age apenas com atos isolados, mas Ele age com processos. E essa manhã você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a enxergar o teu processo na minha vida. Fale com o Senhor. Eu creio que Ele nos ouve e nos responderá. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Tua palavra é santa, é justa, é eficaz. O Senhor conhece os nossos corações e falou conosco através da Tua palavra. Se porventura, Senhor, há algum irmão, alguma irmã aqui hoje que precisa do toque do Senhor, o Senhor é poderoso para tocar. É bem possível que haja alguma pessoa nesse lugar que nunca entregou por completo a sua vida a Jesus Cristo. E ela sente em seu coração que deve fazê-lo nesse momento. Ouve a voz do coração, Senhor. Jesus, mestre, tenha misericórdia desta pessoa. Fale para ela aquilo que o Senhor falou ao leproso. A tua fé te salva. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. E começa na vida dela um processo de transformação que só o Senhor pode começar. Aqueles meus queridos irmãos que aqui estão esta manhã, que reconhecem que precisam entender os teus processos, que precisam de fé, de obediência, de gratidão, toca nos seus corações e lhes ajuda a receber da palavra do Senhor com fé nesta manhã, a crer em Ti, a entregarem completamente suas vidas aos Teus pés, e que esses processos pelos quais eles têm passado sejam processos de vitória,
Que esse processo não seja alongado por falta de fé, por falta de obediência ou por falta de gratidão, mas que os teus servos possam aprender com essa palavra e abreviar o tempo desse processo, porque vão crer em ti, vão obedecer a tua palavra e vão glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida com a palavra do Senhor.